olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 8, capítulo 14, verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroa de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Essa perícope é muito grande, é o capítulo todo, então vamos dividir em duas partes. Então o que nós notamos de cara? Né? Paulo, Barnabé e os seus discípulos, eles andavam pelo mundo conforme as profecias, né? Feitas a Abraão, feitas aos discípulos antes da ascensão de Jesus, né? Feitas já no livro de Atos, quando se falou em que o evangelho seria divulgado por toda parte, primeiro aos gentios, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então os discípulos iam se espalhando e Deus até provocava situações, como por exemplo perseguições, para que esse mecanismo, né, de pregação, os discípulos se espalhando, né, chamada tecnicamente de diáspora, né, esse espalhar pelo mundo, pelos discípulos, pregassem o evangelho com o objetivo que o evangelho chegasse até aos confins da terra. Só que quando chegaram nessa cidade, quando houve um milagre de um homem que era paralítico, que era um aleijado desde nascença, o texto diz que ele nunca andou, e através de Paulo, Deus operou milagre, esse homem foi curado, a multidão ficou impactada. E conforme a crença deles, eles acreditavam em outros deuses, né? Eles acreditavam, por exemplo, em Zeus, que é o principal dos deuses, e eles acreditavam também em Hermes, que era um deus que eram atribuídos às mensagens entre os deuses e entre os deuses e os homens. Então, como Paulo tinha uma oratória melhor, então eles entenderam que Paulo era a encarnação de Hermes e Apolo era a encarnação de Zeus, desse deus que seria, na crença deles, o deus principal. Quando Paulo e Barnabé percebem esse entendimento, eles
ficam indignados. E o texto diz que eles rasgaram as vestes, né? Essa expressão, né, lembrando daquela de limpar os pés, o pó dos pés, né, agora é expressa através de rasgar a roupa. Essa expressão significa um ato de indignação, de decepção, de aborrecimento, né? Então, quando eles são confundidos com deuses, e principalmente sendo deuses falsos, eles ficam indignados e eles rasgam as próprias vestes, demonstrando esse desgosto. Então eles começam a falar para que aqueles homens não fizessem isso, porque eles eram humanos, eram homens como eles e não deuses. Mas a multidão não queria saber, a multidão estava acreditando que eram deuses. Inclusive, diz o texto, que o principal sacerdote de Zeus, que era o principal deus, né? Zeus é o líder dos deuses, na crença deles, aparece com coroa de flores e com bois, porque o objetivo dele era prestar homenagem a esses deuses encarnados, porque, segundo a lenda, isso iria acontecer, os deuses, em algum momento da história, iriam encarnar. Então eles estavam acreditando que a encarnação estava se dando naquele momento. Então por isso que ele trouxe bois, o sacerdote, bois e coroa de flores para homenagear a Hermes e a Zeus, né? Apesar de Paulo e Barnabé estarem recusando, estarem negando esse tipo de postura da parte desses homens, eles não estavam aceitando a recusa, eles estavam aceitando e querendo a todo custo fazer sacrifício para eles, tá? O que a gente entende disso aí? Entende que a pregação do Evangelho encontra várias situações. Em algumas situações eles eram recusados e perseguidos, e até expulsos. E em outras situações eles foram confundidos com deuses locais, né? Apesar da renúncia, apesar deles recusarem, mas o povo acreditava que eles eram os deuses encarnados e queriam então prestar rituais para ele. Então aconteceu que eles acabaram também, por esse motivo, né? Diz o texto o seguinte: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram de Derbe. O que aconteceu? Enquanto o povo estava querendo homenagear a Paulo e a Barnabé como deuses, chegaram alguns judeus que repudiaram a Paulo e a Barnabé, né? E chegaram até a agredi-lo, né? Diz o texto que apedrejaram a Paulo e a Barnabé, chegando até a pensar que ele estava morto, mas na realidade ele levantou, né? Só estava ferido, e no dia seguinte ele abandonou a cidade novamente, né? Então o texto de Atos está mostrando para a gente a trajetória dos discípulos, que, conforme eu disse ontem, ser cristão não é fácil. Quem diz que ser cristão é viver um mar de rosas está faltando com a verdade. No futuro, né, na frente, quando estivermos na glória, aí é uma outra situação, mas aqui não. Jesus disse para a gente o seguinte: no mundo passareis por aflições. Isso já estava avisado, né? Que os cristãos passariam por dificuldades, momentos difíceis, aflições, mas para não nos preocuparmos, porque Ele estaria conosco, né, até a consumação dos séculos, ou seja, para sempre, e especialmente na glória, né? Ele venceu o mundo por nós, ele venceu a morte por nós, e a profecia para os escolhidos de Deus é reinar para sempre com Cristo na glória. Essa é a grande consolação, né?
passamos por problemas de saúde, problemas econômicos, problemas familiares, né? Cada qual enfrenta dificuldades dentro da sua realidade. Hoje vivemos uma realidade atípica, né? Dessa pandemia, e nós sabemos que o Deus que controla o universo, que é capaz de fazer o sistema solar parar, que é capaz de abrir o mar, que é capaz de levantar mortos, que é capaz de fazer chover pão, né? De fazer chover carne, de tirar a água da pedra. Esse mesmo Deus, ele tem o poder para determinar ao vírus que pare. E nós cremos nisso. E na hora certa esse vírus vai parar. Então, o que nos cabe é procurar nos afastar de Deus, pedir a Deus que tire do nosso coração, do nosso pensamento, as coisas que realmente não agradam a Ele, né? E com certeza são muitas essas coisas, né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que nos resta é confiar na misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? A causa de não sermos consumidos. O nosso merecimento nos é livrado devido ao amor, à misericórdia de Deus. Que bom! Nós temos um Deus que, apesar de sermos quem somos, Ele nos ama com um amor que foge à nossa compreensão. Nós, seres humanos, temos por prática amar quem nos faz bem, né? E Deus nos ama de maneira incondicional. E glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, que Ele nos ama apesar de sermos quem somos. Tá? Amanhã a gente continua no verso de número 21 e terminamos o capítulo 14. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Isso é uma profecia e é verdade. Tá bom? Não esquecendo que estão abertas as inscrições para o curso online totalmente gratuito, que se denomina Conhecendo Deus através da Bíblia, né? A Bíblia é uma das 3 grandes revelações de Deus para nós. Uma é através da sua criação, né? Reconhecermos que através da criação, através do sol, do universo, da lua, do mar, de toda a natureza, nós reconhecermos que existe uma inteligência superior que coordena tudo isso, né? Então essa é uma das revelações de Deus, que é imperdoável quem não consegue enxergar Deus na criação. E algumas pessoas acham que tudo isso aconteceu por acaso. A outra revelação é através da própria Bíblia, né? A Bíblia é a revelação do caráter de Deus, dos projetos de Deus e dos caminhos de Deus para nós. E a terceira revelação, como diz o autor de Hebreus, Jesus é a revelação máxima do ser de Deus, né? É o Deus encarnado, o Deus que veio habitar no meio de nós. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do curso, podem ligar para mim, 999-6458-36. Fiquem com Deus. Até amanhã.